Estamos de volta e agora a nossa próxima matéria é para quem gosta de acompanhar as notícias pela televisão. Você vai saber quais são as tendências do telejornalismo. A matéria da estudante de jornalismo, Amanda Macuglia. Ao longo dos anos, o telejornalismo já passou por grandes transformações, como a adição do âncora, as imagens e os offs. Mas o que ainda está em processo de mudança? A nossa equipe conversou com o chefe de redação da RBS, Jefferson Douglas, sobre este assunto. Esse é um jornalismo cada vez mais com um DNA, com uma identidade, né? A gente passou muito tempo informando as coisas, hoje a gente está num processo que é de uma aproximação ainda maior do público, uma aproximação ainda mais genuína do público, né? Preocupar de fato o que diz respeito às pessoas, não simplesmente o que está na cabeça do jornalista, o que ele acha que de fato faz sentido para a população. Um exemplo é o nosso Jornal do Almoço, que tem um perfil cada vez mais cobrador, tem um perfil cada vez mais leal com quem está do outro lado, com quem está assistindo a televisão e representa mais essas pessoas. Outra mudança notável foi a maneira mais leve de se fazer telejornalismo. Em alguns jornais, os repórteres começaram a não só invadir a casa dos telespectadores, mas também a dos próprios entrevistados. Algumas características que fazem parte da nova era do telejornalismo são entrevistas mais descontraídas, como um bate-papo. Mas depois de tantas transformações, o que ainda é necessário mudar? Quem nos respondeu esta pergunta foi o professor de telejornalismo, Carlos Golembiewski. As televisões, as emissoras, as redações como um todo estarem cada vez mais antenadas o que está acontecendo nas redes sociais. As redes sociais hoje são uma bola da vez. Então, aquilo ali é um retorno que eu tenho de audiência, o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas querem, etc, etc. Porque se a gente for pensar em junho, o que aconteceu? O que se viu? As redes sociais, as pessoas queriam um caminho e a televisão estava cobrindo outro. Depois que a televisão foi atrás, foi a reboque do que estava acontecendo nas redes sociais. Então, na minha opinião, hoje o papel da TV é justamente acompanhar isso e verificar quais são os anseios verdadeiros da população. Porque o papel da mídia é fazer essa mediação. A mídia não pode estar desconectada com o seu público, com a sua audiência. Mas o que a televisão possui que atrai tantas pessoas? Eu acho que tem dois fatores. Eu acho que o ser humano é um ser visual, né? As informações visuais e audiovisuais, elas até gravam mais na memória das pessoas, elas impactam mais, elas geram mais emoção, né? Que simplesmente ler um texto, simplesmente ouvir uma voz, né? Então isso tem um valor. O segundo é porque eu acho que a televisão, ela de alguma maneira ajuda a credibilizar algumas informações. O cara leu na internet, ele está ciente, mas ver a imagem daquele incidente, ver a imagem daquela situação, de alguma maneira coloca ele perto daquele momento, coloca ele perto daquela situação. Então eu acho que a televisão, ela consegue de alguma maneira trazer o mundo mais perto das pessoas, colocar a pessoa mais perto desse fato, desse episódio, dessa história que a gente está relatando. Pelo ponto de vista do chefe de redação, a maior tendência atualmente no telejornalismo é ser você mesmo. Eu costumo dizer assim que a gente tem sucesso e alguns profissionais acabam tendo sucesso por conta de uma combinação de fatores. Uma delas é ser um bom jornalista, é ter fontes, é uma pessoa que de alguma maneira vai atrás da notícia, é correta, se preocupa com a própria carreira. E algumas pessoas têm um pouco de brilho próprio, tem um astral, tem um humor, tem uma personalidade. Então quem vê o Mário Mota na televisão e vê ele fora da televisão sabe que ele é o Mário Mota da mesma maneira, assim, ele tem aquele jeito leve, brincalhão, mas ao mesmo tempo cobrador, sério quando precisa, né? Então acho que assim, o bom jornalista, ou então o jornalista que vai ter um pouco mais de sucesso talvez, é alguém que sabe usar as suas melhores qualidades, as suas melhores características, né? Se eu sou introspectivo, se eu sou uma pessoa mais séria, se eu sou uma pessoa mais sisuda, e era o meu caso quando apresentava o jornal, eu tenho que me adequar a um tipo de programa, mais RBS Notícias, talvez, que é um pouco mais sério, mais formatado, né? E não vou ter tanto sucesso fazendo Jornal do Almoço, que é uma coisa mais conversada, mais próxima das pessoas, que exige uma simpatia e também uma empatia do público. É sempre legal saber o papel do jornalismo nos dias atuais. Bom, agora o assunto é comunicação empresarial. O bate-papo é com a coordenadora de comunicação do Parque Beto Carreiro.
aqui com a Malu Barreto, que é coordenadora de comunicação do Parque Beto Carreiro. Malu, conta pra gente como é que é esse seu trabalho. Então, o trabalho da comunicação do parque é bem diversificado. A gente tem várias áreas, então o assunto nunca é o mesmo. Sempre a gente aborda várias coisas diferentes. A área da comunicação do parque também é bem expressiva, são mais de 20 pessoas. É toda a parte de imprensa, a parte de comunicação online, comunicação interna e o pessoal do RP que cuida do SAV, né, que é o Serviço de Atendimento ao Visitante, e também da Sala VIP. O mais emocionante, o mais bacana do trabalho é que você conhece muitas pessoas, você lida com pessoas diferentes, são muitas áreas diferentes, são gente de todo lugar que vem. Eu acho que o desafio é ser comunicador numa empresa tão diversificada assim. Eu acho que são diversas experiências nesse trabalho, né? Teve alguma que te marcou mais? Então, na verdade, tem várias coisas que marcam, assim, a gente já gravou muita coisa eu adoro gravar com animais, né? Então, essas coisas de você levar um bicho para gravar, levar um elefante para o rio para gravar no Caminho das Índias, na novela, por exemplo. Ou você fazer a abertura da novela Salve Jorge com um cavalo. Também a questão do Beto, assim, tem essa presença muito forte, né? Mesmo depois da morte dele, eu acho que ele está em todos os cantos, em todas as atrações, em tudo, tem muito a cara dele. E as pessoas se identificam muito e fazem muito por isso, por essa história, por essa trajetória da família, que a diretoria do parque e tal, continua mantendo esse sonho. Então eu acho que isso também é um desafio. A gente não tem como, assim como a Disney tem o Mickey, a gente não tem um ícone, né? Porque o nosso ícone era o Beto. Mas a gente continua levando o sonho adiante e eu acho que isso é uma das coisas que mais motiva. Queria que tu falasse para todo esse pessoal da comunicação e para os acadêmicos em geral, qual é o perfil de um bom comunicador? Bom, primeiro eu acho que vocês já começa pela parte técnica, né? Você ter uma boa formação, você ser um comunicador por formação. Você está numa universidade, a Univale, assim, eu só tenho a agradecer, eu me formei aqui e a universidade tem professores de peso, então a gente leva uma bagagem muito bacana daqui. Mas eu acho que a coisa transcende, vai muito além disso, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás, você tem que ter objetivo. Eu te digo assim, eu respiro comunicação, meu telefone toca o dia inteiro, toca à noite. E um dia, por exemplo, hoje eu cheguei de São Paulo 9 da manhã, ontem a gente ficou gravando, eu dormi às 2, acordei às 5 para ir para o aeroporto. E é tudo assim, e eu sou apaixonada por isso, e não me imagino fazendo outra coisa, que não seja comunicação. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente, Malu. Bom, pessoal, não saiam daí porque no próximo bloco tem uma matéria com Leandro Puchalski.